Fala, turma. Sejam muito bem-vindos aos Mentores, o podcast que vai desafiar sua forma de pensar sobre dinheiro, mentalidade e alta performance. Eu sou o João, o seu host, e do meu lado está o Gabriel, o co-host. Se apresente, Gabriel. Boa tarde, rapaziada. Aqui quem fala é o Gabriel Murati. Nós somos os mentores, né? Como o João acabou de apresentar. A gente tem a finalidade de mudar a vida de grandes pessoas, né? Principalmente com conhecimento, com coisas que vão agregar no seu futuro. Então a gente está fazendo um podcast para que a gente venha transformar isso aqui em realidade. Isso mudar vidas, ajudar pessoas. No episódio de hoje você vai entender como educação financeira e alta performance andam lado a lado. E queria começar já esse podcast perguntando, Gabriel, como você descobriu que a alta performance te traria resultados tão significantes como tem trazido? Então, foi muito pela disciplina. Porque quando eu comecei a constância, né, pela disciplina, todos os pilares que a disciplina ela apresenta, tudo veio fazer uma diferença na minha vida. Tudo veio mudar, né? Porque eu entendi que a disciplina é a base de tudo. Correto. E para mim também, o que fez mudar minha vida financeira foi ter disciplina naquilo que eu ia começar a fazer. Educação financeira nada mais é do que hábitos. Você, quando muda hábitos, você muda a sua realidade. Eu tenho uma frase que carrego comigo que é a seguinte: só muda a realidade quem muda a mentalidade. Foi através dessa transformação de mente que eu pude ter resultados tão significantes. E quando eu juntei as duas coisas, a educação financeira e a alta performance, eu pude e tenho tido resultados muito bons. Gabriel, quando foi a virada de chave para você entender que eu preciso ter disciplina, eu preciso ter constância para ter um resultado positivo, né, e produtivo ao mesmo tempo? Foi uma excelente pergunta. Tudo veio acontecer depois de uma perda muito grande na minha família. Eu não sabia o que eu queria da vida. E uma pessoa, né, que eu sigo e é uma grande referência para mim, que é o Márcio Cordeiro. Logo a gente vai estar com ele aqui para ele contar um pouco da história. Ele me apresentou o que é realmente viver, o que é realmente ter um conhecimento para você conseguir mudar de vida. E eu fui seguindo esses passos. E a disciplina veio ajudando nesse processo, porque eu abri mão de muita coisa para entrar no meio da disciplina e manter a constância. Aí eu entendi que a disciplina era a base de tudo, entendeu? E, João, eu queria te fazer uma pergunta. O que te fez pensar que trabalhar com finanças, trabalhar com dinheiro, muda vidas? Cara, então, no trabalho onde eu estou, trabalho na parte da gerência. E desde quando eu assumi essa parte, cara, eu me vi mexendo e movimentando com bastante dinheiro, né? Ou seja, eu trabalhava na parte financeira da empresa e a empresa estava seguindo saudável. E eu mesmo não estava nessa mesma pegada. Ou seja, a empresa estava seguindo o caminho correto na parte financeira e minha vida pessoal estava toda desregulada. O que entrava saía, né? E foi um momento de eu pensar, eu tô me entregando, eu tô me empenhando para trazer um resultado positivo para a empresa, mas dentro do meu próprio lar, isso não tem acontecido. Foi exatamente aí que eu vi um vazio muito grande nesse sentido. Eu percebi, o que eu tenho que fazer para mudar essa realidade dentro de casa? O primeiro passo foi tentar entender e compreender o que é o mercado financeiro, o que é educação financeira. Não foi através de cursos, não foi através de podcast, assim como este. Foi através de um livro, Psicologia Financeira, de Morgan House. Peguei esse livro para ler e, primeiro passo, não entendi nada, né? E com o tempo eu fui me aprimorando, lendo mais livros. Chegou um ponto de eu entender que sem educação financeira, cara, você não consegue prosperar, você não consegue sair daquela correria, da corrida dos ratos, né, cara, que muita gente fala. E foi quando eu percebi isso que eu mudei minha realidade, cara. Foi me empenhando, porque nada adianta você querer se você não meter a cara, né? Meter a cara em estudos, em cursos. E hoje minha realidade financeira é outra, cara. Foi através disso e depois disso também, assistindo a podcasts, vendo vídeos e lendo livros, que eu mudei minha realidade financeira. E para você, na sua opinião, o que agrega alta performance com finanças? Cara, tem tudo a ver, boa pergunta, tem tudo a ver, porque a alta performance está em conquistar produtividade, né? E produtividade, ela traz resultados.
quando você junta a educação financeira com alta performance, a sua conquista, o seu sucesso vai ser bem maior. Porque quando você é um cara disciplinado, eu vou botar para quem investe em ações na Bolsa de Valores. Quando você entra na Bolsa de Valores, não pensando no curto prazo, mas é como você entra na academia. Quando você entra na academia, você não entra já esperando um resultado rápido. Você sabe que aquilo ali é a longo prazo. Tem uma estratégia chamada de buy and hold na Bolsa de Valores, que é o quê? Investir a longo prazo. Quando eu comecei a entender que disciplina faria eu conquistar um resultado maior e melhor, eu pude trilhar esse caminho. Eu pude entender, até a gente ter essa ideia de criar o podcast, de conciliar uma coisa com a outra. A alta performance e a educação financeira. Porque ambas andam lado a lado. Entendeu? Andam lado a lado. A disciplina, ela tem muito a ver com a base de tudo. Por quê? Alta performance, juntamente com finanças, né? Por que não entregar a energia no treino e entregar a energia com o dinheiro em relação a finanças, né? Muita gente se pergunta por que eu tenho que fazer somente uma coisa. Por que eu não posso fazer os dois? Você concorda com isso? Você só faz uma coisa ou você faz as duas coisas? Você pode isso? Claro, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se a gente deixar de fazer uma coisa para tentar fazer outra, não tem sentido. Dá para fazer ambas juntas. Porque, cara, uma coisa anda... as duas coisas andam lado a lado. Não tem jeito. Eu penso e vivo isso, cara. Eu penso e vivo isso. E como esse podcast também é voltado para a mentalidade, o primeiro passo para transformar a nossa realidade é mudar a mentalidade. Você já leu o livro, né? Os Segredos da Mente Milionária. E lá mostra muito bem como você, transformando a sua mentalidade, você muda a sua realidade. Você que leu esse livro e a gente até ia falar sobre ele, o que você acha sobre isso? O que tem a ver mentalidade com realidade? Cara, eu acho que a mentalidade tem tudo a ver com a realidade porque ela condiz com aquilo que a gente quer ser, entendeu? E uma coisa sobre esse livro que eu me entreguei bastante foi que a realidade do livro, ela literalmente é muito produtiva quando a gente coloca na prática. Não tem a ver com a escrita, tem a ver com a prática, entendeu? Então eu acho que esse livro mudou minha mentalidade de uma forma em questão de agir, questão de pensar, entendeu? Então eu aconselho muita gente querer se interessar mais por esse livro, não só por esse, mas como outros, né? Mas primordial é esse livro. Falar a respeito desse livro, ele não fala de educação financeira em si, mas sim sobre mentalidade. E a verdade é que a maioria da gente, cara, a maioria de nós cresceu ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, rico não entra no reino dos céus. E vai muito daquela situação das crenças, né, cara? A gente cresce acreditando que rico não vai pro céu, que ter dinheiro é ruim. Esse livro é tão interessante que ele cita um ponto que é o seguinte, que é o PPSAR. Programação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Ou seja, quando a gente é programado, desde quando nasce, a acreditar que o dinheiro é a raiz de todos os males, a gente cresce acreditando que dinheiro é amaldiçoado. A gente cresce acreditando que ser rico é pecado. E esse podcast é voltado para transformar a sua mentalidade e, consequentemente, transformar a sua realidade. Quando você muda a sua programação mental, quando você para pensar, será que ser rico, será que ter dinheiro é pecado? Quando você muda, você vai mudar o seu pensamento a respeito do dinheiro, você vai mudar o seu sentimento a respeito do dinheiro e você vai mudar a sua ação e, consequentemente, o seu resultado. Então, você tem que mudar a sua programação mental, o que tem bloqueado a sua mente a respeito do dinheiro e sobre alta performance. O que tem bloqueado é as suas crenças limitantes, é a crença da que sua família falava ou é algo voltado para isso? Quando você mudar a sua programação, você vai mudar o seu pensamento. Consequentemente, vai mudar o seu sentimento. Vai mudar a sua ação e o seu resultado. Gabriel, você também tem buscado muito sobre essa mudança financeira. Quando você se sentiu a necessidade de mudar a sua realidade financeira? Cara, quando eu comecei a entender que eu precisava disso e porque
a vida que eu levava não fazia sentido se eu não tivesse uma educação financeira, se eu não tivesse uma situação financeira boa. Até porque o mundo que a gente vive, né, hoje, além dos preços muito altos, né, a gente tem que saber lidar com o nosso dinheiro. Saber o que o dinheiro fornece a gente, o que precisa fazer para que a gente consiga evoluir, né, mediante esse mundo que nós estamos vivendo, né? Então, eu acreditei que estudando era a melhor solução, principalmente a educação financeira, principalmente finanças, né? Porque a partir do momento que você começa a investir, você começa a ver resultados. Claro que vai ser a longo prazo, às vezes, ou até um curto prazo, mas depois que você vê que está dando certo, você quer se aprofundar, você quer entender mais o que é o dinheiro, o que é o mercado, né, financeiro. Então, isso é muito importante. Correto, concordo plenamente. Quando a gente volta o nosso conhecimento para algo que é tão importante como a educação financeira, você repara e percebe que é muito mais importante do que você imaginaria ser. Entender sobre inflação, sobre juros, ainda mais vivendo num país de juros altíssimos como é o nosso país, o Brasil, onde a taxa de juros ela bate 15% ao ano. Você não entender o que é inflação e não entender o que é taxa de juros te faz viver cada vez mais na pobreza, porque a tendência do governo, não entrando num viés político, é deixar a sociedade à mercê do assistencialismo. É você depender de Bolsa Família, de Vale Gás, ou todos os outros esses assistencialismos que tem no Brasil. Eu penso que se continuar dessa forma, se a população não for educada da forma como deveria ser, educada de forma financeira mesmo, vai ter um país de pessoas desqualificadas no bom sentido, porque assim, se eu não controlo meu dinheiro, o que eu vou controlar? Porque imagina você receber 4 mil reais, vou dar um exemplo, você receber 4 mil reais, e desses 4 mil reais que entra, você está gastando 5. Ou seja, você entra com 4 mil, sai com 5 mil. R$ 1.000 negativo. Você usa cartão de crédito, usa cheque especial, e no final do mês você não tem nada. Imagina você viver nessa corrida dos ratos. Depender do governo, depender de assistencialismo. Foi a partir daí, cara, essa certa revolta, também particular minha, que eu decidi estudar. Quando você estuda sobre o que é inflação, estuda o que é dinheiro, você entende, cara, que a sua realidade só pode ser mudada quando você assumir as rédeas da sua própria vida. Não depender de A ou de B, mas depender de você mesmo. E esse podcast foi criado com o intuito de levar para você, cidadão comum assim como eu, como Gabriel, um conhecimento prévio, não um conhecimento aprofundado. A gente pode se aprofundar cada vez mais nesse conteúdo, mas até aqui é um conhecimento prévio. Então, fica aí, preste atenção, vá até o final, porque vai sair bastante coisas aqui riquíssimas, conteúdo de altíssima qualidade e com conhecimento no qual a gente vive, alta performance e educação financeira. Gabriel, voltando aqui pro podcast, cara. Sei que você conhece pessoas voltadas pro mundo fitness, mundo de atividade física. O que essas pessoas pensam sobre dinheiro? Você já chegou a perguntar? Cara, eu nunca cheguei a perguntar. Na verdade, eu sempre tenho visto, né, algumas situações, né, que as pessoas acham que o modo fitness, né, não tem a ver um pouco com o dinheiro. Mas tudo cabe à profissão que você quer seguir, entendeu? Porque o físico mais alta performance, que é um todo, mais as finanças que você tem que trabalhar com o seu dinheiro, é a base que vai transformar a sua vida. Não só na saúde, não só no mental, não só no psicólogo, né? Vamos dizer assim. Uma coisa que eu sempre aprendi, que independente se eu quero malhar por saúde, treinar por saúde, mas eu quero treinar é para a vida. Porque constantemente é disciplina, entendeu? Porque eu não posso fazer isso na prática, não só nos outros pilares. Vamos botar assim, relacionamento, vamos botar religião, né, espiritual, vamos botar trabalho profissional, né? Por que não fazer isso tudo com uma constância, na mesma energia que você coloca na vida fitness? Todo mundo quer ficar com um corpo enorme, né? Mas esquece do resto, esquece do que você mais precisa, entendeu? E dito isso, né, a gente citou muito sobre mentalidade, sobre alta performance, sobre finanças, né? Eu quero perguntar para você, que está assistindo a gente,
O que falta para você começar hoje, nesse exato momento? Nesse exato momento que você está pensando agora, mudar sua mentalidade para mudar de vida, rapaziada. Então foca nesse podcast e diz se realmente é o que você quer para sua vida, se realmente você se importa com o seu corpo, você se importa com suas finanças, você se importa com aquilo que vai fazer diferença na sua vida. João, cara, eu até entendo que muita gente diz sobre network. Eu acho que network é um grande princípio para alcançar pessoas. Fora que pessoas, né, são oportunidades e pessoas são negociações, né? Por que são negociações? Porque automaticamente quando a gente conversa com pessoas, a gente tem a oportunidade e tem o poder de negociar também. Mas eu queria entender um pouco mais com você o que é finanças. O que as finanças pode propor em uma arte de negociar? Cara, boa pergunta. E voltando no tema network, né, cara? Network é você ter rede de contatos, cara, no qual te impulsiona, né? Tem até um ditado africano que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Ou seja, o contato, as pessoas que você tem, a intimidade que você tem com as pessoas, a sua forma de se conectar com as pessoas e com as pessoas certas vão te levar a locais mais longe, a locais de produtividade, de um alcance positivo. E voltando para juntar essa coisa, né? Finanças e network. Cara, eu te falar, depois que eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, a minha rede de contatos, né, baseada no mundo das finanças, aumentou. Porque quando eu paro para conversar com alguém sobre dinheiro, é um tema muito, muito pesquisado, muito buscado e muito debatido, eu consigo, através do conhecimento que eu tenho, fazer amizades, fazer contatos. E esses mesmos contatos, cara, me impulsiona a sempre ir mais longe. Eu fiz alguns cursos presenciais e também cursos online, mas os presenciais são mais importantes porque te faz ter network. Onde eu, trocando uma ideia com a pessoa, ela chega para mim e pergunta: pô, João, esse conhecimento que você tem sobre finanças, não seria legal você criar uma mentoria presencial, alcançar pessoas? E através dessa troca de ideia, cara, através desse network, a pessoa não só te impulsiona a crescer, mas como ela também te dá dicas, te dá ideias. E você saber qual mesa você está sentado, qual pessoas você tem conversado, trocado ideia, faz muita diferença, cara. Porque o ambiente, as pessoas, te faz prosperar. Não que elas vão te dar dinheiro, o dinheiro que você precisa, não. Pelo contrário, às vezes você não precisa do dinheiro, você precisa de uma ideia, precisa de um incentivo. Então, o network com finanças, cara, é muito importante, porque network te gera dinheiro, né, cara? No final das contas, no final do dia, você quer sentar também e ter dinheiro. Certeza. Não é só ter amizade. Claro que a amizade é importante, super importante. Só que quando você entende que além da amizade, essa amizade pode te trazer um resultado financeiro, fica ainda melhor, né, cara? E, João, cara, vou te falar, sendo sincero mesmo, o que o shape diz pra você? Cara, essa pergunta é engraçada porque eu hoje eu peso 70 quilos, né, cara? Modéstia à parte, meu físico é saudável. É um físico legal. E quando eu comecei a treinar, eu já sou casado com a minha esposa desde quando eu era bem magrinho, né? Então, essa parte aí não foi pra conquistar a mulher, não. Mas, cara, autoestima. Acho que é o principal ponto. E quando você tá bem consigo mesmo, cara, as coisas fluem melhor, né? Segue melhor. E quando eu comecei a treinar, a praticar atividade física, foi mais pela autoestima. O primeiro passo foi melhorar o meu físico, melhorar a minha autoestima. E através de pensar assim, eu tive outros resultados. Porque eu não entendi o que é disciplina. Eu não entendi o que é constância. E quando eu decidi mudar a minha aparência física, cara, isso mudou minha mentalidade também. Quando eu me dispus, eu me entreguei a falar, pô, vou chegar 8 horas da noite, 10 horas da noite e vou treinar, aquilo me deu uma disciplina tão grande, cara, ao ponto de eu tentar fazer de tudo pra poder treinar. No dia que não dava, eu ia treinar, porque eu percebi que ali, cara, tava tendo uma virada de chave, entendeu? E já praticando atividade física, melhorando a autoestima, me alimentando melhor. Cara, eu pensei, pô, o que eu não posso fazer? Se eu com 50 quilos, cheguei a 70. Pelo menos eu pensei, nada é impossível, cara. Se você tiver força de vontade, vontade de conquistar, vontade de ter sucesso. Primeiro passo pra você vencer na vida é ter vontade. Só que sua vontade não basta. Você tem que meter a cara.
E foi exatamente isso que eu fiz. Além de ter vontade de mudar de físico, cara, eu falei, pô, vou passar 2 horas treinando, vou passar 3 horas treinando, vou me alimentar melhor, vou gastar mais com alimentação, vou gastar mais com academia. E foi a partir disso que eu consegui ter resultado. E acredito que com você foi a mesma coisa, né, cara? Você se dispôs e se entregou a isso, né? Eu acho que o shape, ele diz muito sobre você. Ele diz quem você é, entendeu? Porque não é pra qualquer pessoa colocar o shape. Muita gente diz que vai fazer, mas na prática não é verdade. Então ele diz muito sobre você, sobre sua disciplina, sobre sua constância, sobre sua resiliência, literalmente, seu foco, o que você é capaz de fazer, o que a maioria não faz, entendeu? E voltando um pouco no assunto sobre ambiente, que eu até achei, cara, vou te falar, o ambiente é surreal. Até porque a academia é um local muito bom para quem quer progredir. Então, voltando em ambiente, eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que um ambiente molda pessoas? Claro que eu concordo. Eu, por ser cristão, eu carrego comigo uma frase, está em Provérbios, eu não vou saber te dizer o capítulo nem o versículo, mas é assim: as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as más companhias corrompem o seu caráter. E ambiente diz muito também sobre isso, porque para ter pessoas, para ter convívio, tem que ter ambiente. E o ambiente nada mais é que pessoas, né? A gente está no ambiente, mas o ambiente não seria nada além de um ambiente se não tivesse 5 pessoas aqui. Então as pessoas são de extrema importância na nossa vida, porque são elas, cara, que moldam. Tem uma frase que o pessoal fala, eu não sou influenciado. Claro que é. Se você senta na mesa onde 4 pessoas estão falando sobre finanças, consequentemente você vai se interessar e vai querer falar sobre finanças. Com certeza. Se você senta na mesa com 4 pessoas e essas 4 pessoas estão falando da próxima balada, próxima festa, próxima farra, você vai ser influenciado a falar sobre isso. Então, ambiente são pessoas. E as pessoas que você está se relacionando vai dizer muito sobre aquilo que você vai ser. Então, o primeiro passo é você fazer uma autoanálise. É você olhar para si, olhar para as pessoas ao seu redor e pensar, pô, essas pessoas vão me impulsionar a crescer ou essas pessoas vão me fazer regredir? São pessoas que pensam em crescer na vida ou pessoas que procrastinam, que sempre esperam a melhor decisão, o melhor tempo, o melhor horário, que sempre inventam desculpa. Você tem que estar cercado de pessoas que querem crescer, que não só quer, mas que também faz por onde. Porque não basta só querer. Força de vontade tem que existir, tem que meter a cara, tem que meter a mão na massa. E é isso, cara. Eu penso e vou sempre viver assim, atrás de pessoas que pensam em produtividade, em alta performance, em educação financeira. Pessoas que nos fazem prosperar, né, cara? Cara, super concordo com isso, até porque o ambiente ele diferencia muita coisa. Cara, pra te falar, muita gente diz pra mim que eu não vou chegar, que eu não sou capaz, né? E principalmente são as pessoas que estão dentro da minha casa, são as pessoas que estão ao meu redor, pessoas de onde eu moro. Então, o ambiente ele faz toda a diferença. Se você sai de Realengo e vai pra Barra da Tijuca, você entende qual o ambiente faz uma diferença na sua vida. Porque em Realengo todo mundo quer saber de te criticar o tempo todo, falar que você não vai chegar. Porque eles não estão acostumados, né, com o novo. A gente tem que procurar o novo. Rapaziada que está assistindo a gente, procura o novo, procura diferenciar a sua vida dos demais. Você somente vai ser diferente se você fizer isso. Muda a sua mentalidade, saia da zona de conforto, busca aquilo que vocês querem para a vida de vocês. E primeiro passo, pergunte a si mesmo, quem sou eu? Pergunte para você mesmo, quem sou eu? Porque a gente adora falar da vida dos outros, né? A gente adora falar da vida dos outros, mas a gente não sabe nem quem somos nós, quem dirá falar da vida dos outros, né? Então, dito isso, João, cara, eu queria fazer mais uma pergunta sobre a questão do ambiente, né? O que o ambiente ele pode fornecer, né, em relação à situação financeira agregado com alta performance? Como eu disse, né? O ambiente nada mais é que pessoas. Quando você se propõe a estar com pessoas que têm a mesma mentalidade que a sua, não o mesmo conhecimento, porque seria de pequeno valor se todos nós pensássemos da mesma forma. Mas quando você está com pessoas que pensam em alta performance, em finanças, em investimento, em prosperar em si de forma honesta, porque também conta muito. Você não pode estar ao lado de pessoas que querem ganhar muito dinheiro só de forma desonesta, né, cara? Você tem que estar ao lado de pessoas que estão pensando em crescer honestamente. Quando você se entrega a isso, né? Você
tem uma grande chance, cara, de romper uma barreira mental. Porque muitas das vezes o nosso bloqueio nem é financeiro, cara. O nosso bloqueio é mental. Com certeza. E você às vezes se pergunta, pô, João, como eu faço para mudar minha mentalidade? Como eu faço para poder avançar? Porque eu só penso em procrastinar, eu só penso em coisas pequenas. Primeiro passo é você entender que o seu cérebro, ele é moldado. Existe um termo científico que é neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Sabe quando você estuda e aprende um novo idioma? O seu cérebro ele começa a se transformar, né? É assim também quando você está pensando em começar a investir na sua educação financeira. O primeiro passo é você se dispor a ler um livro, a entender sobre dinheiro. A partir daí, o seu cérebro ele vai começar a ser lapidado e moldado a partir daquilo. Quando você está com pessoas, é exatamente a mesma coisa. Suponhamos novamente que você está com 4 pessoas na mesa, essas 4 pessoas têm uma mentalidade, têm uma visão diferente. O seu cérebro vai tentar se moldar de acordo com aqueles conhecimentos distintos ali. Automaticamente você vai percebendo a necessidade de você se transformar, se aprimorar, se capacitar. E então, cara, é importante, cara, essa questão de você saber com quem você está sentado na mesa. Porque é como eu sempre digo, se você quer ir longe, vá sozinho. Se você quer ir rápido, vá em grupo. É importante você saber qual grupo você está. Então, vamos falando sobre o nosso podcast. Vamos contar um pouco para eles como se tornou os mentores de podcast, né? Rapaziada, foi uma coisa muito, muito do nada, vamos dizer assim. Né? A gente juntou os 4 pilares que uma pessoa precisa para mudar de vida. E o João fala esses 4 pilares. Foi espiritualidade, finanças, alta performance e conhecimento digital. Tem um nosso amigo que está no bastidor aqui que conhece muito do digital. Por que o digital está entre os 4? Hoje em dia, com o avanço da internet, não só o avanço da internet, mas o avanço da rede social em si, as pessoas ficaram cada vez mais distantes e próximas ao mesmo tempo. Hoje, se eu parar para conversar com 5 pessoas presencialmente, dessas 5, 3 vai querer mexer no telefone. Com certeza. Ela vai estar presa a alguma coisa no digital. E quando você não trata o seu espiritual, eu não sou pastor, mas eu sou cristão e eu estudo a Bíblia, leio a Bíblia. Quando você trabalha o seu espiritual, a sua vida ela muda muito, muda muito. Então, eu percebi isso. Aí eu conversei com o Gabriel, um outro amigo nosso que fala sobre espiritualidade. Falando, pô, cara, vamos criar uma mentoria. É por isso que o nome do podcast é Os Mentores. Ele não surgiu com um podcast, surgiu com a mentoria presencial, onde a gente trazia jovens ou qualquer pessoa que queria fazer parte, sentava na mesa com a gente estava falando sobre espiritualidade, finanças e alta performance. Aí surgiu o Diogo, que é o nosso sócio também, de jogar isso pro digital. E a gente pensou, qual seria a melhor ideia para a gente jogar essa mentoria pro digital? O Gabriel falou, um podcast. Exatamente isso. Hoje a gente está aqui com os mentores podcast, porque lá atrás surgiu a mentoria com esse nome. Cara, e te falar, é até impressionante a gente estar fazendo nosso podcast, uma coisa que é uma sensação muito boa. E eu boto na cabeça o que pra mim, né? Por que falar de pessoas se a gente pode ajudar pessoas, né? Então por que a gente vai falar delas? Se a gente pode ajudar, porque a gente vai ficar falando delas, né? Vamos colocar a cabeça no lugar, porque já tem muita gente criticando as pessoas. Vamos incentivar, vamos fazer com que elas mudem de vida, vamos transformar a vida das pessoas. Por que não, né? Então, a gente criou os mentores para isso, para ajudar pessoas, né? Tá sempre evoluindo, não só ajudar pessoas, mas como nós mesmos. Exatamente. O primeiro passo, né, cara, você só muda de vida quando transforma vidas. Solucionar problemas, né? Exatamente. A gente é um solucionador de problemas. E um dos pilares que eu ia debater na nossa mentoria presencial é mais a parte financeira, porque é algo que eu manjo muito, que eu domino muito. Você hoje, só uma reflexão, sabe quanto entra e quanto sai do seu salário? Você sabe? Se você tivesse que explicar o seu planejamento financeiro, como você explicaria ele? É bom, é ruim, é péssimo? Eu preciso depender de empréstimo, de cheque especial? Como você tem levado a sua vida financeira? Tem levado ela de forma automática ou tem sido uma pessoa voltada para estudar sobre o tema, a sentar com a sua esposa se você é casado ou se você é solteiro, a fazer um balanço? Porque hoje em dia, grande parte da população brasileira, 78%
da população brasileira, população adulta, está endividada. Com o nome sujo no Serasa. Você tem sido essa pessoa, porque dinheiro, cara, ele só vai ficar no seu bolso quando você entender aquilo que está na sua mente. Se você botar conhecimento, você vai conseguir prosperar. Agora, se você achar que dinheiro só tem que entrar e sair, você vai ver na mesmice. Vai viver dependente de assistencialismo, de governo, de pai, de mãe, de tio, de empréstimo consignado, de banco. Dependa apenas da sua disposição, do seu conhecimento. E você pode se perguntar, pô, João, eu recebo um salário mínimo. Não tem como prosperar com salário mínimo no Brasil. Concordo com você, não tem como não. Mas você só quer viver com salário mínimo? Você tem investido na sua capacitação, você tem investido na faculdade, você tem investido em renda extra, porque, pô, hoje, no mundo digital, cara, a renda extra ficou muito mais fácil de ser acessada. Hoje você tem diversas formas de fazer dinheiro, não só na internet, mas também presencialmente. Vender um doce, vender uma bala, vender uma água. Talvez você fale, isso é humilhante. Beleza, se você acha humilhante e quer ver dependente de assistencialismo, tudo bem. Mas se você quer prosperar, quer romper, o primeiro passo é esquecer o ego. Porque o seu maior inimigo é você mesmo, é o seu ego. E eu vou te falar, importante esse ponto, né, sobre dinheiro, só que eu quero fazer uma pergunta não só para você, mas para eles, né? Ele perguntou o que entra e sai em questão financeira, né? Mas você mesmo sabe o que é dinheiro? Você realmente sabe o que é o dinheiro? O que é o dinheiro e o que está na sua mão? Então, João, me explica melhor. O que é o dinheiro? Boa pergunta, boa pergunta. O dinheiro, turma, nada mais é que um agregador de valor. Você pode pegar a nota de R$100 aqui agora. O que ela é? Ela é um papel. Mas o que eu faço com esse papel? Vai gerar valor. Pode comprar um pacote de arroz, pode comprar meio quilo de carne. O dinheiro nada mais é que gerador de valor. Tá bom? Primeiro passo é você entender que o dinheiro nada mais é que gerador de valor. E para ele ter mais valor na sua mão, é você saber dominá-lo, você saber multiplicá-lo. Beleza? Primeiro passo é você entender que o dinheiro nada mais é que uma ferramenta, e que uma ferramenta, para ser bem usada, ela tem que ser todo dia, talvez, todo dia, todo mês, sendo trabalhada, sendo aprimorada, sendo cuidada. E o dinheiro é assim. Com o dinheiro, você tem que entender que ele é o seu escravo, não você ser escravo do dinheiro. Hoje, grande parte da população é escrava do dinheiro, porque não entende o real significado e o real objetivo do dinheiro. Você vê trabalhando, se matando para ter dinheiro, você nunca vai conquistar dinheiro, nunca vai conquistar uma prosperidade financeira, porque você não está estudando o básico, que é entender sobre dinheiro. Porque ganhar dinheiro todo mundo pode ganhar, né, cara? Agora, juntar dinheiro, prosperar, investir, são poucos. E foi exatamente, voltando no assunto de eu ter mudado a minha mentalidade sobre dinheiro, foi pensar nisso. Eu sempre recebi um bom salário, hoje em dia eu recebo melhor. E quanto mais eu ganhava, cara, mais eu gastava. Eu elevava o meu salário, elevava o meu padrão de vida. Elevava o meu salário, elevava o meu padrão de vida. Eu pensei, pô, será que esse é o único sentido de eu estar trabalhando? Para ganhar 1.000 e gastar 1.000, ganhar 4.000, gastar 4.000, ganhar 5.000, gastar 5.000? Qual é o sentido de eu estar me matando no trabalho para chegar no final do mês e estar no 0 a 0? Foi através disso, lendo livros, fazendo cursos, que eu decidi entender o que é o dinheiro em si. E dinheiro nada mais é, cara, que um gerador de valor. Se você tem R$1.000 hoje, o que esses R$1.000 te proporciona? Não é os R$1.000 em si, mas o que aquilo te proporciona. Talvez R$1.000 vale uma mentoria com a gente. O dinheiro tá valendo, o valor desse dinheiro é uma mentoria. Se esses R$1.000 dá para comprar uma bicicleta, esse dinheiro vale uma bicicleta. Porque o valor que ele gera, não ele em si. Porque papel pega fogo e acaba, né, cara? Mas o que ele pode te trazer que é o diferencial. Isso que é muito interessante porque muita gente, né, gasta mais do que recebe, né? Então, se você provavelmente você aí se identificou com isso, porque vocês gastam muito mais do que recebe. Então, já que você se identificou com isso, por que não, né, estar com a gente na mentoria para a gente estar fazendo esse ensinamento, esse acompanhamento com você, para você entender melhor o que é o dinheiro e começar a colocar sua vida em ordem, principalmente em planejamento, organização, né? Porque tem tudo a ver. Estratégia, dinheiro, organização, tem tudo a ver, entendeu? E pulando um pouco desse assunto, né? Eu queria falar sobre o que é status para você. Status. Status social? Isso. Cara, voltando sobre o assunto finanças, cara. O que impede muita gente de crescer, de conquistar uma qualidade de vida boa, é viver de aparências.
Você ter uma roupa legal é bom, você ter um carro legal é bom, mas faz sentido? É bom pra você agora mesmo? Porque tem muita gente que vive de status, o famoso dublê de rico, Isso é verdade. né, cara? Muito. E o que impede as pessoas de crescer financeiramente é isso, né, cara? Viver de status. Eu conheço muita gente que tem o mesmo salário que o meu e vive 4 vezes melhor do que eu. Ah, tu pensa, mas talvez ele tenha investido melhor que você. Não, eu sei que não, porque chega para me perguntar, pergunta sobre dicas de investimento, sobre o que é isso, sobre o que é aquilo. Eu pensei, pô, mas você tá com carro. Tem pessoas que têm o mesmo salário que o meu na empresa e hoje tá batendo de Corolla. Entendeu? Então, assim, eu multipliquei meu salário, mas eu não multipliquei meu padrão de vida. O primeiro passo foi entender isso, cara. Por quê? Eu não saí da casa que eu moro. Eu não deixei de ter os gastos que eu tenho. Até porque eu tenho um filho, tenho 22 anos, vai ter um filho de 2 anos. E eu percebi, cara, que pra mim ter uma qualidade de vida melhor, no futuro, eu tenho que abdicar de algumas coisas aqui no presente. Porque se eu vivesse de aparência, se eu vivesse de estar com o carro do ano, ou estar com um carro melhor, estar numa casa maior, sem necessidade, só para mostrar para as pessoas, eu não conseguiria a qualidade de vida que eu tenho conseguido, né, cara? E investir a longo prazo é isso, é você entender que agora é importante você elevar o seu padrão de vida. Importante nas finanças também você entender a viver um padrão abaixo, um degrau abaixo, porque quando eu vivo demais, gasto demais, que resultado você vai trazer para sua vida financeira? Entendeu? Então, essa questão de viver de status, cara, faz sentido, né, cara? Faz sentido você vestir uma roupa melhor quando você vai participar de um evento melhor. Tem uma frase que é a seguinte: seja você mesmo, só não seja sempre o mesmo. Suponhamos que eu tenha que sair de Realengo, onde a gente mora, tenha que vir para Barra da Tijuca, Copacabana, para reunião de negócios, para trocar uma ideia, fazer um network. Faz sentido você botar uma roupa melhor. Agora você viver comprando roupa melhor, tênis caro, só pra mostrar pras pessoas na sua sociedade que você venceu na vida, isso te quebra de uma forma muito grande. É aquela questão, né? Entre necessidade e prioridade. Exatamente. E fora que também, cara, eu acredito muito que a gente tem que diminuir nossa qualidade de vida pra poder viver bem. E outra coisa, como as pessoas gostam de viver de aparência, né? Cara, tem um boato sempre rolando, né? Das pessoas que, por exemplo, chegam pra mim e falam, pô, você é criador de podcast, deve ter um carro, deve ter algo assim. Ah, eu tenho, você não tem. É a questão do quê? Eu entendo o que eu quero pra minha vida. E outra, quando a gente vai comprar uma roupa, já percebeu que os ricos, normalmente, eles não compram aquelas roupas caras? Eles sempre compram as mais baratas. Porque ele pretende e quer, né, ser, mas ele não quer aparentar que é. Entendeu? Fora que as pessoas gostam da aparência pra falar que tem, mas a pessoa não tem. Ela vive uma realidade que não é dela. Entendeu? Ela transborda para outras pessoas que ela tem tudo. Mas no final, se olhar a conta bancária, não tem nada. Então as pessoas têm que entender um pouco sobre o que elas querem, né? Não é viver assim, dessa maneira, que você vai chegar onde você quer chegar. Até porque, cara, a mesma pessoa que tá sentada na tua mesa, tá sentada do seu lado, é a mesma pessoa que vai te criticar, é a mesma pessoa que vai chegar pra você e vai falar, não faz isso é errado, mas ao mesmo tempo ela tá fazendo certo, entendeu? Então, voltando a esse pouco de assunto também sobre amizade, né? As pessoas que nos cerca, né? Tem que ser pra vida, não deve ser momentâneo, entendeu? Momentâneo sempre tem que ser conhecidos, mas pra vida não pode ser momentâneo, tem que ser aquelas pessoas que vão agregar, né, no nosso futuro. Então, eu acredito que viver de aparência, eu não consigo viver do lado de uma pessoa que vive de aparência, entendeu? Porque aquilo ali não sou eu, Eu sei quem eu sou, entendeu? Então, se eu andar com pessoas que vivem de aparência e não vivem a realidade que não vou agregar em nada na minha vida, entendeu? Eu não vou conseguir subir porque eu sei que eu vou querer ostentar igual a elas. Isso é verdade. Porque o ambiente influencia também, entendeu? As pessoas influenciam. Eu tenho até uma tese sobre a questão de militarismo. Porque antigamente eu acredito que o quartel era a melhor opção. Hoje eu não acho. O quartel está muito fraco em questão de disciplina. Mas não é só o quartel, são as pessoas que estão dentro de lá. Porque o quartel, ele fornece a disciplina, mas quando você entra com uma mentalidade, você sai de lá com outra, porque a influência te ataca. Com certeza. Então, o quartel não é a melhor opção hoje, né? Para quem realmente quer crescer na vida, ter disciplina. Falando sobre
disciplina, falando sobre alta performance, sobre finanças. Vamos citar um pouco sobre relacionamento com Deus. Eu, um mês atrás, tive um amigo que me chamou para a igreja, eu estava afastado. E eu fui para a igreja, no culto, aceitei Jesus, né? E no dia seguinte, como eu falei com você, teve aquela situação, né, financeira. E eu entendi que não é pela questão financeira, eu entendi que eu precisava de Deus na minha vida. Então, desde então eu comecei a acompanhar as células e os cultos. Fez uma diferença, eu me senti aliviado, entendeu? Não dizendo que eu sou batizado, mas eu tenho Deus na minha vida, até porque sem Ele não somos nada, né? Então, falando sobre relacionamento com Deus, falando sobre religião, o que você, cristão, né, diz para as pessoas que não fazem a metade do que nós fazemos, ou as pessoas que não seguem o caminho de Deus? O que tem nos pós, nos contra, ponto positivo e negativo, se todos servem ao mesmo Deus? Boa pergunta. Talvez aí quem esteja nos assistindo não seja nem cristão, não seja nem católico, nem agnóstico, nem ateu. Seja alguém que não sabe o que é religião, que não sabe o que é Deus. Existe uma frase que eu não vou saber dizer quem foi que disse, que é assim: o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, se você conquista milhões, se você conquista fortuna, se você conquista tudo, e mesmo assim sente que não conquistou nada, sente que está vazio, você pode ter certeza que esse vazio quem só pode preencher é Deus. Eu só percebi o quanto Deus era necessário na minha vida quando eu percebi que eu não estava mais próximo de Deus. Eu sou de Minas Gerais, e foi lá em Minas Gerais que eu tive um encontro com Deus, eu me dispus e me entreguei para Deus. Foi no retiro. Nesse retiro, cara, a gente quando é jovem, a gente só pensa em namorar. Verdade. E o pastor me convidou, falei, pô, deve ter. Minha esposa vai ver esse vídeo, mas não fica ciumando não, tá? Vai ter muita gente. Eu pensei, pô, vai ter várias meninas bonitas, cara. Eu vou lá porque, pô, é isso. Cara, eu fui, tinha piscina, tinha tudo, um sítio muito bonito. E antes da gente entrar pra piscina, cara, a gente tinha que fazer uma oração. E eu, pô, vou fazer oração, porque se eu não fizer oração, eu não vou pular na piscina. Né? Aí eu fui nessa oração, cara. Foi durante 3 horas de oração. As 3 horas que eu tava na oração, foi de joelho. E eu não sabia explicar qual sentimento era aquele, que sensação era aquela, se era loucura da minha cabeça ou se era um devaneio mesmo. Porque eu só glorificava e exaltava o nome de Deus. Por quê? Eu fui na intenção da vontade humana de conhecer pessoas, mas ao mesmo tempo quem me resgatou, que me chamou pra perto foi Deus. Porque eu sentia que eu estava afastado de Deus. Mas eu mesmo assim fui. Vou pra oração porque, pô, é importante também, eu vou pular pra piscina. Mas antes disso eu falei, não, vou me entregar. Foi através disso, cara, que eu pensei, pô, cara, minha vida não vai ser a mesma coisa. Aí, beleza. Vim pro Rio de Janeiro. Nessa época, cara, eu ainda tava meio vivendo assim pro mundo, cara. Bebendo, indo pra festa. E lá em Minas o acesso a isso é bem menor, pelo menos onde eu morava, que era no interior. Eu vim pro Rio de Janeiro. E pensei, no Rio de Janeiro, acesso à bebida, acesso a muitas coisas que agradam ao mundo, que agradam a carne, é maior. Lá vai ser difícil pra mim, mas eu vou arriscar. Pra você ter ideia, cara, desde quando eu vim pro Rio de Janeiro até hoje, foi o tempo que eu parei de beber e parei de ir pra festa. Antes de conhecer minha esposa e ter um filho com ela, eu já tinha deixado de beber e ir pra festa. Por quê? Percebo, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando você entende que o seu corpo é precioso para Deus e para você, você cuida dele. Entra na atividade física, em se alimentar bem. E, cara, quando eu me entreguei para Deus, eu hoje vou na igreja, a minha esposa também é cristã. Meu filho, pra você ter ideia, ele tem 2 anos, mas já ora em casa. Quando eu deixei Deus participar da minha família, participar do meu lar, quando eu autorizei a presença de Deus, porque a gente tem que pedir a presença de Deus, né, cara? A gente tem que falar assim, Deus, Espírito Santo, esteja comigo, esteja no meu lar. Quando a gente se entrega pra Deus, a gente colhe resultados muito bons. Não quer dizer, cara, que também a nossa vida vai ser 1000 maravilhas. A Bíblia fala que no mundo, né, a gente terá aflição. E é todos os dias, seja uma aflição psicológica, seja uma aflição financeira, seja qualquer tipo de aflição, você vai ter. Então, um conselho que eu dou, você que vai começar a trilhar o caminho do cristianismo, o caminho de Deus, não vai achando que você, estando com Deus, vai ser só coisas boas, porque vai ter provação.
Você vai chegar um momento que, pô, Deus, será que o senhor tá aqui? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, de estar passando por uma situação financeira, uma situação familiar ruim, fraca, e pensar, pô, Deus, será que o senhor me abandonou? Mas é nesse momento que Deus tá te testando, cara. Não tem como o diamante ser diamante sem antes ele ser um carvão. A lapidação, pro diamante chegar a ser valioso, cara, primeiro ele é uma pedra sem valor. O ser humano da mesma forma. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, se você quer se controlar mais na parte... seu Deus, eu quero ter paciência. Deus não vai te dar paciência, ele vai te dar motivo para ser paciente. Seu Deus, aumenta a minha fé. O que ele vai te dar? Provas para testar a sua fé. Então, a partir daí de entender que você estando com Deus, as coisas vão melhorar, só vai melhorar a partir do momento que você entender que coisas ruins vão acontecer, você vai ser mais íntimo de Deus. E foi assim, cara, trilhando essa jornada que eu, com 22 anos, tenho uma família abençoada, tenho um filho de 2 anos, uma esposa, uma casa que eu sustento, que eu dou amor, que eu dou cuidado, proteção. Foi quando eu me dispus a entregar pra Deus a minha vida e a minha família, cara. Melhorou 100%. E pra você, Gabriel? O que Deus tem feito na sua vida, cara? Cara, o que esses últimos meses fez eu entender que Deus tem a maior importância na minha vida foi que ele fez com que eu me sentisse tranquilo comigo mesmo. Porque eu, desde novinho, sempre passei por muitos julgamentos, muitas críticas, algo que sempre me fez deixar para baixo. Como você sabe, eu fui modelo, também fui ator, quando eu comecei a ser modelo, muita gente me julgou por eu ser modelo. E hoje eu entendi que se não tivesse acontecido isso, eu não cuidaria do meu corpo. Eu não seria um homem, shapeado, um cara que cuida, um cara que tem disciplina. Se eu não fosse ator, eu não seria comunicativo, não teria proatividade, não estaria aqui fazendo esse podcast. Então as pessoas que, falam muito, mas fazem pouco. É normalmente sempre isso. E, cara, quem tá assistindo a gente, não escuta as pessoas que só falam da sua crítica, só falam o que você fez de errado. Porque a gente para pra pensar, as pessoas só falam o que a gente fez de errado, mas nunca falam que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que progredir. Sempre vão falar o nosso julgamento, sempre vão criticar a gente, pra tentar diminuir mais e mais a gente. Então, acredito que se a gente ignorar os pensamentos, eu vivo tendo um bloqueio mental. Mas tem 2 tipos de bloqueio mental, na minha visão. Bloqueio mental por absorver muito conhecimento e não transbordar isso. O que é transbordar? É você expandir esse conhecimento. E o bloqueio mental é o que? Fazer com que sua mente só absorva coisas que vão progredir na sua vida, que só você quer saber. Não com coisas que você não quer saber. É como se fosse elogios, e críticas, porque tem o mesmo sentido de fazer parar. Verdade. E tem uma frase interessante no livro que eu li, até vou deixar sugestões pra você aí. O que os ricos pensam e não te contam. Vai ser muito bom. Muito. Diz assim, críticas tem um monte no mundo. Se críticas fossem tão valiosas, teria poucas disponíveis. Existe a diferença de crítica e sugestões. Quando alguém quer te fazer crescer, quer te fazer mudar a mentalidade, ele te dá sugestões, não te faz uma crítica. E você vai encontrar pessoas que vão te criticar. Eu encontrei diversas pessoas. Quando eu postava meus resultados financeiros, as pessoas criticavam. Tá se achando cara, mudou, tá mentindo, tá isso, tá aquilo. Mas eu não tinha mudado. Pelo contrário, eles mudaram a forma como me enxergavam. Antes de eu conquistar um resultado, eu era visto como qualquer um. Não que eu seja alguém de extremo valor. Estou dizendo que quando você conquista resultados positivos, quando você rompe a barreira da escassez, rompe a barreira de pobreza, quando você rompe a barreira de falta de conhecimento, as pessoas vão te olhar diferente. E a única forma delas tentarem te parar é te criticar. São poucas as pessoas que vão te apoiar no momento em que você falar, eu quero mudar de vida. Para esse podcast acontecer, com certeza a gente já ouve até hoje e ainda vai ouvir críticas. Mas o primeiro passo é você tapar os seus ouvidos para as críticas e abrir os seus ouvidos para sugestões. Eu vou te chamar de maluco ainda. Exatamente, é assim. E talvez você tenha se perguntado por que tem um cérebro na arte de vocês. Por quê? Como eu sempre digo essa frase e vou carregar essa frase pro resto da minha vida. Só muda a realidade quem muda a mentalidade. As nossas ações vêm do nosso pensamento, vêm da nossa mente. Para você ter um resultado positivo, você tem que ter pensamentos positivos. A Bíblia fala, tome cuidado com o que você pensa,
pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Primeiro passo, mude a sua mentalidade. O intuito desse podcast é fazer você mudar a sua mentalidade, porque eu não consigo te pegar pela mão, você que está aí nos assistindo, e te levar para um caminho que você tem que trilhar. Pelo contrário, você tem que enxergar esse caminho. Vista é o que você vê com os olhos. Visão é o que você vê com o cérebro. Então, mude a sua visão, porque quando você muda a sua visão, você consegue enxergar mais coisas, consegue enxergar mais oportunidades. As oportunidades só vêm quando você se dispõe a abrir a tua mente para conhecimentos, novos aprendizados, novas pessoas. Esse podcast é voltado para isso, para mudar a sua realidade financeira, a sua realidade de alta performance, mas não é pegar você pela mão e levar até a academia ou a bolsa de valores. É você mudar a sua mentalidade. Até porque esse cérebro tem muito a ver com mente milionária, né? Que a gente, nosso cérebro é rico. A gente só tem que saber, né, sacar esse dinheiro. E uma coisa que eu quero falar com vocês também, rapaziada, seja visionário. Faça aquilo que a maioria não faz para ter aquilo que a maioria não tem. Outra coisa, tudo tem a ver com escolhas, tudo tem a ver com atitudes. Se você não mudar sua escolha, não mudar sua atitude, você não vai chegar onde você quer chegar. Então, as pessoas chegam para mim e falam assim, ao invés de chegar e me motivar ou me criticar, elas chegam, falam o que elas querem falar. Eu penso dessa forma, João. Eu gosto de perguntar muito o porquê das coisas. O que eu aprendi vendo uma série muito boa, Prison Break, né? Sobre um cara que vê através das coisas, que é questão visionária, né? Porque a gente vê aquilo que a maioria não vê, aqueles pontinhos, né? Lá no fundo que a gente enxerga. É aquilo que o visionário faz. Então eu pergunto o porquê. Na academia eu tive uma experiência muito incrível, né? Todo mundo me via treinando. Ah lá o maluco treinando. Ah, ele tá fazendo isso. Mas ninguém perguntou o porquê. Ninguém pergunta o porquê. Ah, por que ele tá fazendo isso? Será que tá dando resultado? Será que não vai dar resultado? Por que ele tá fazendo dessa maneira? Se eu chego, tô sentado em uma mesa, tô num parque sentado numa mesa, eu vejo um cara treinando na chuva. Eu não vou falar que ele é maluco, eu vou perguntar o porquê ele tá treinando na chuva. Qual o benefício que ele tá treinando na chuva? O que isso pode oferecer a ele? Então, rapaziada, quem tá aí de casa nos assistindo, pergunte o porquê. Seja visionário e enxergue através das entrelinhas, que você vai chegar onde você quer chegar, sendo diferenciado. Exatamente. O nosso podcast já está chegando praticamente ao fim. Se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo começou a mudar a sua mentalidade, compartilhe com um amigo, compartilhe com um familiar, curta, comenta e se inscreva. Porque só muda a realidade quem muda a mentalidade. Transforme a sua mentalidade. Porque, no final das contas, o maior ativo, o ativo de mais valor que você tem, é você mesmo. E, Gabriel, as últimas palavras aí pra gente finalizar. A gente tem a comunidade, né? A gente tem a comunidade, a gente vai falar um pouco mais sobre essa comunidade, né? Que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, não só nas redes sociais, no YouTube também. Qualquer plataforma aí que a gente vai estar divulgando, né? E outra coisa, eu quero deixar uma finalidade para vocês, né? O que eu já falei e vou repetir, né, para vocês. O que falta para vocês mudarem de vida? O que falta para vocês mudarem de vida? Acompanhe a gente nos Mentores Podcast, que você vai crescer, evoluir e principalmente mudar a sua vida. Exatamente. E nessa comunidade a gente vai ter books, vai ter dicas de investimentos, insights poderosos que vai trazer resultado muito riquíssimo para vocês, tá bom? Então, continua com a gente aí, se inscreva e vamos para cima, tá? É isso.